A origem do hambúrguer. Conheça a história do lanche mais popular do mundo. Você com certeza já experimentou um hambúrguer, não é mesmo? Seja aquele comercializado em redes de fast food, vendido em hamburguerias conceituadas ou preparado de forma artesanal em casa. Geralmente associamos a cultura do hambúrguer com os Estados Unidos, mas hoje em dia o lanche mais popular do mundo já é saboreado em muitos países. Afinal, você conhece a história desse prato saboroso? Sabe qual é a sua origem? Acreditaria se alguém falasse que foram os alemães que levaram essa novidade para os Estados Unidos. Para quem pretende ganhar dinheiro como uma hamburgueria, é interessante conhecer a história do futuro protagonista da casa. Quer saber mais sobre o assunto? Então continue acompanhando o que preparamos para você. A história do hambúrguer. Ele chegou aos Estados Unidos na segunda metade do século XIX, por meio de imigrantes alemães vindos de Hamburgo, daí a origem do seu nome, e foi muito consumido pelos marinheiros americanos, que colocavam a carne entre dois pedaços de pão e comiam sem a necessidade de parar o que estavam fazendo. Bem diferente da receita tradicional que conhecemos hoje, a qual leva queijo, alface, tomate, cebola, picles e algum molho, não é? Depois, já no século XX, ritmado pela expansão industrial, ficou famoso entre a classe trabalhadora, que o via como uma opção barata e prática. Aos poucos o lanche foi sendo levado a outros países e se popularizou mundialmente, tornando-se um símbolo. No entanto, há quem diga que sua origem remonta aos séculos XII e Chile, pois havia o costume nômade dos tártaros, grandes cavaleiros que invadiram a Europa, de carregar a carne embaixo da sela dos cavalos. Quando eles paravam para comer, ela já tinha virado uma pasta e era, então, modelada em um formato redondo. André V.F. Smith, autor do livro Hambúrguer, Uma História Global, por sua vez, afirma que a origem do lanche está envolta em mitos e que não há evidências de quem teria sido seu real inventor. Para quem se interessa pelo assunto, vale a pena acompanhar um pouco da história do hambúrguer. O hambúrguer em outros países. Agora que já vimos a sua história, vamos esclarecer. O que é o hambúrguer? É uma mistura de carnes, blend, ou somente a carne bovina, suína, de frango ou de soja moída, temperada e moldada em formato circular, geralmente servida no meio de dois pães e acompanhada de outros ingredientes. A cultura do hambúrguer, apesar de sempre estar associada aos Estados Unidos, se expandiu e hoje permeia todo o mundo, com algumas adaptações dependendo do país. Quer um exemplo? Na Índia, local no qual não há o costume de consumir carne bovina, redes de fast food como McDonald's e Burger King adaptaram seus cardápios a muitas opções vegetarianas. Já na Austrália, a adaptação é diferente. Há hambúrgueres feitos até mesmo com carne de canguru. E como esse símbolo veio parar no Brasil? Quem o trouxe foi o americano Robert Falkenburg, famoso jogador de tênis, que em 1952 abriu na cidade do Rio de Janeiro o Bob's, uma rede de fast food ainda famosa nos dias atuais. Do fast food ao gourmet. Mas qual é a diferença entre o hambúrguer de fast food e o gourmet? E qual é a diferença entre o hambúrguer americano e o artesanal? Há mudanças nos ingredientes, modo de preparo, características, o que? Bem, podemos resumir rapidamente as principais diferenças. O hambúrguer de fast food é o sanduíche industrializado, ou seja, geralmente a carne já está pronta, os ingredientes não são tão frescos e nem de alta qualidade. Já o gourmet é um hambúrguer mais requintado. O blend de carnes é preparado com esmero, visando a quantidade ideal de gordura para obter um resultado suculento.
Os ingredientes, molhos e acompanhamentos são pensados para combinar com o conjunto, estão sempre frescos e são de alta qualidade. Podemos dizer que o hambúrguer artesanal fica entre os dois tipos mencionados acima. Ele não é industrializado e leva ingredientes frescos, que podem ou não ser de alta qualidade, assim como o blend de carnes utilizado. Enfim, neste artigo conhecemos a origem do hambúrguer, um dos pratos mais populares do mundo. Hoje há inúmeras hamburguerias e redes de fast food oferecendo diferentes opções, das mais básicas até as mais requintadas. Como esse prato nunca sai de moda, sempre há espaço no mercado para receitas tradicionais ou inovadoras. E então, gostou do vídeo? Conhece alguma outra curiosidade sobre a origem do hambúrguer ou tem alguma sugestão de receita? Compartilhe com a gente aqui nos comentários.